Abra sua Bíblia aí em Salmo 139. E hoje nós vamos então vou falar de 3 tipos de presença que nós podemos evoluir ou não, mas eu quero que você chegue nessa terceira presença, essa presença que faz a diferença. Salmo 139, abra sua Bíblia aí em Salmo 139. E Salmo 139 é um salmo muito conhecido, tem até a música. Sol maior, por favor. Vou cantar, hein? Brincadeira. Senhor, peraí, deixa eu ler aqui. Desculpa, é sol bemol, por isso. Tá brincando? Mas olha só, eu estava conversando aqui lá na nossa sala, estava com o Mateus. E é interessante que a gente tem uma certa conexão, porque eu descobri que eles são lá de Mogi das Cruzes. E eu estudei em Mogi das Cruzes. Aí eu falei, cara, eu me formei em 2002. Aí o Mateus falou, nossa, 2002, eu tinha 6 anos. Eu falei, meu Deus, estou velho pra caramba. Mas talvez você não conheça essa música. Mas eu lembro dessa música toda vez que eu leio esse Salmo 139. Que diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vocês lembram dessa música, não? Lembra, né? Versículo 2: Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Quem está lembrando da música? Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo ao céu, Tu estás lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se torno as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me sustentará. Quando pode dizer amém para essa palavra? Nós lemos isso, é o primeiro nível da presença de Deus. Fala comigo, onipresença. E é uma das características do nosso Deus, Ele é onipresente. A gente leu o salmista e fala, se eu vou no mais alto lugar, o Senhor está lá. Se eu vou no mais profundo lugar, o Senhor está lá. O Senhor está me cercando de todos os lados. Significa que Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Assim como Deus também, Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, os nossos sonhos, as nossas necessidades, mas Ele também é onipotente e pode transformar todas as coisas. Ele pode tudo. São características exclusivas do nosso Deus, onipresente, onisciente, onipotente. E o que o salmista está falando aqui é da onipresença. Agora, interessante que a onipresença não depende de você. A onipresença sempre vai acontecer para o fiel, para o não fiel, para o crente, para o não crente, para o corintiano, são paulino, vascaíno, flamenguista. Começou a manifestar aí, ó. Mas não tem diferença. A onipresença não depende se você paga o dízimo ou não. A onipresença sempre é onipresença. Mas muitas vezes a gente vai entender que a onipresença não é a presença que faz total diferença. Mas existe a onipresença de Deus, e glória a Deus por isso. Em Provérbios fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. De novo, fala sobre a onipresença. Deus, Ele está vendo, Ele varre a terra vendo todo mundo. Isso independe se você é bom ou se é mau. Claro que Ele olha com os olhos de amor, porque em Salmo 100 fala que com teus olhos eu te guiarei. E quando nós olhamos os olhos de Jesus, quando nós conseguimos acessar esse olhar de Deus,
esse olhar cheio de amor, o amor que nos constrange, o amor que é mais forte que a morte, o amor que afasta todo medo. E nós somos constrangidos e levados por um lugar de uma decisão. A decisão é: Deus, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, o Senhor da minha vida, o meu Deus. E olha só que interessante, esse Deus que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, esse Deus maravilhoso, grandioso, que criou os céus e terra, mesmo assim, Ele quer habitar dentro de cada um de nós. Fala comigo: obrigado, Jesus. E você sabe que Deus criou o homem, o ser humano lá em Gênesis, e a palavra fala que Ele soprou o fôlego de vida. Em outras palavras, Deus traz vida no corpo, na alma e também no espírito. E é no espírito que o Deus, nosso Deus, Ele tem um relacionamento com o homem, com o ser humano. E a gente sabe que Deus, Ele, mesmo sendo Deus, maravilhoso, Criador, Ele dá o livre-arbítrio para nós decidirmos se nós queremos escolher o Senhor Deus como Senhor e Salvador. Mas a gente sabe que o homem fez uma má escolha, ele desobedece a Deus, e por isso ele morre, não na sua carne, porque na carne sempre vamos morrer, mas ele morre no seu espírito. E a partir daquele momento que ele peca, ele desobedece a Deus, ele é expulso do jardim do Éden, existe uma separação da presença de Deus. Ou seja, a morte espiritual, ele se esvazia daquele sopro, daquele fôlego de vida. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele queria ainda ter um relacionamento com o ser humano. Ele sempre foi o mais que queria ter um relacionamento com o ser humano. Ele vai atrás do homem, Ele vai atrás do relacionamento profundo, íntimo. E por isso Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu, no seu lugar, para que todo aquele que crê não pereça no seu espírito, mas tenha uma vida eterna. É o plano da salvação, e você sabe disso. Em Romanos 10:9 fala que se com a nossa boca confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, e com o nosso coração nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. É interessante que eu vim de uma tradição japonesa, onde o shintoísmo, o budismo e várias outras religiões, você tem que fazer para merecer. Quando a gente vê o cristianismo, é tão simples. Você não precisa fazer para merecer, o que você precisa é fé, porque pela fé nós somos salvos, pela graça somos salvos mediante a fé, a palavra de Deus. Mas como assim? Significa que então a partir de Adão, todo ser humano, ele nasce sem o sopro de vida. Em outras palavras, ele nasce com o espírito mortificado, ele nasce sem a presença de Deus. E a palavra fala que todos nós carecemos da glória de Deus. Mas quando nós entendemos isso, quando nós decidimos entregar nossa vida a Jesus, quando nós cremos com o nosso coração, confessamos com a nossa boca, nós somos salvos. Nós somos libertos do pecado que fazia a separação de Deus conosco. O pecado que faz separação, que fez com que o espírito, o fôlego de vida saísse do ser humano, agora ele volta, porque Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus, e ele veio aqui na terra e ele não pecou, ele cumpriu toda a lei perfeitamente, e por isso ele tem autoridade para perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida. Quantos são gratos para Jesus? Dá uma salva de palmas para Jesus aí bem forte. Então eu estou falando que existe a presença, a onipresença, que independe de qualquer coisa, que depende se você quer ou não quer, independe de qualquer tipo de situação, mas existe a presença de Deus dentro de nós. Fala comigo: presença de Deus dentro de mim.
E essa decisão de você entregar a sua vida a Jesus, confessar com a sua boca, crer no seu coração, te faz você ter a presença de Deus dentro de você. É tão simples assim? Sim, é só confessar com a boca, é só crer no seu coração. Não precisa pagar nada, não, por isso que chama graça. A graça não é liberdade para você pecar. A graça é a libertação do pecado que fazia a separação do Deus com o seu espírito. Essa é a graça de Deus. E é a maior e mais importante decisão da sua vida. Isso que te traz uma vida eterna. Só que nós precisamos entender que não é o ponto de chegada, a linha de chegada, mas é o ponto de partida. Não é o fim, mas é o começo de você viver algo sobrenatural de Deus na sua vida. Infelizmente muitos começam a celebrar, claro que precisamos celebrar, porque existe festa no céu quando um pecador se arrepende e tem uma nova vida no Espírito, mas como eu falei, é apenas o início. Sim, você recebe a vida eterna, e quando o mundo acabar, quando você morrer nesse corpo, você tem a garantia de ter uma vida eterna. Mas enquanto você não chegou lá no céu, o teu papel é trazer o céu aqui na terra. E às vezes o crente, ele para, aceitei Jesus, beleza, ponto final. E aí começa a viver uma vida pecaminosa. Não significa que quando você faz essa aliança com Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida, você nunca mais vai pecar. Não, você vai pecar. E às vezes por ignorância, às vezes por questão de fraqueza, mas a graça de Deus é suficiente para nos perdoar. E quando nós entendemos isso, claro, nós somos gratos a Deus, e nós aprofundamos num relacionamento com Ele que está dentro de nós. E à medida que você se relaciona com Ele, você não quer pecar por medo da morte, você não vai pecar por medo do castigo, não, você não quer pecar por medo de estragar um relacionamento que você tem com Ele. Eu lembro quando meu filho Mateus, ele recebeu disciplina, e eu não vou entrar nesse assunto de disciplina, mas toda vez a gente ensinava o Mateus, você errou, papai tem que disciplinar. Abria a palavra em Provérbios, falava: o pai que ama disciplina seu filho. A gente sentava com ele e falava: Mateus, papai vai ter que disciplinar. Primeiro, porque papai te ama, porque a Bíblia fala: quem ama, disciplina. Segundo, porque eu quero obedecer a Deus. E terceiro, eu quero que você obedeça a Deus. Se você não aprende a me obedecer, você nunca vai aprender a obedecer a Deus que você não vê. E aí a gente disciplinava, depois a gente orava, a gente se abraçava. E às vezes ele não entendia, porque obviamente é uma criança. Então ele tinha certo temor muitas vezes de não desobedecer por medo da disciplina, por medo do castigo. E tudo bem, ele tinha esse temor. Mas chegou um momento que uma vez eu disciplinei ele. Obviamente o pai não quer disciplinar, a mãe não quer disciplinar. E eu comecei a chorar, ele viu que eu chorei. E ele chorando e eu chorando. E aí depois passaram alguns dias, ele ia desobedecer. Eu falei: Mateus, se você desobedecer, papai vai ter que disciplinar. Aí ele parou e falou: papai, se eu desobedecer, você vai chorar? Eu falei: talvez, porque ele lembrou que eu chorei a outra vez. E aí eu entendi, e ele não desobedeceu. Mas agora ele não desobedeceu com medo do castigo, ele não desobedeceu com medo de estragar um relacionamento que nós já estávamos criando. E a vida do cristão é assim: quanto mais nós nos relacionamos com Deus, nós não vamos querer desobedecer, não por medo do castigo, mas por medo de estragar um relacionamento que tem dentro de cada um de nós. E à medida que nós entendemos essa preciosidade de carregarmos a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós, isso é algo libertador para nós. Isso é algo que nada pode pagar. Você recebe uma alegria da salvação, que não depende das circunstâncias externas, não depende da conta bancária, não depende do Flamengo ganhar, mas só depende da certeza que você tem um Deus vivo dentro de cada um de nós. E esse Deus quer
maravilhoso. Fala comigo, onipresença. Presença em nós. E nós vamos agora para a terceira presença. Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Você sabe que o Êxodo conta a saída do povo de Deus lá do Egito. Na verdade começa com o nascimento de Moisés. E você começa a ler a história de Moisés. Você vê o primeiro encontro sobrenatural que ele tem lá com a sarça ardente. Você vê Moisés indo lá para o faraó, conversar com o faraó para tirar o povo do Egito. Você vê as 10 pragas, era algo sobrenatural. Você vê Moisés conduzindo o povo no deserto, o mar se abrindo. Você vê as codornizes, Deus mandando para alimentar, o maná que Deus alimentava, a água que brotava da rocha. Você vê diversas coisas sobrenaturais. E Moisés está conduzindo o povo até a terra prometida. E chega um momento que Moisés ele está cansado. Obviamente, muito tempo lá no deserto, o povo reclamando, o povo amargurado, e ele lá liderando toda essa galera, milhares e milhares de pessoas lá no deserto. E chega um momento que obviamente, provavelmente ele está cansado, e ele fala: Deus, eu estou cansado. E aí aqui no versículo 14, Êxodo 33, 14, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Quantos precisam de descanso? A presença de Deus traz descanso. E o versículo 15, então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Imagina, a gente canta isso, a gente ora isso, só que a gente começa a pensar, a gente pensa, mas espera aí, naquela época, na época de Moisés, ainda não era a época da graça. Em outras palavras, Moisés não conseguia, não teria o Espírito Santo de Deus dentro dele. Deus ele fala, e Moisés fala: Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça subir desse lugar. E Deus fala: eu vou contigo, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Mas espera aí, que presença é essa que ele fala? Porque se Deus está em todo lugar, se Deus é onipresente, e como que ele não vai? Vocês estão entendendo? Deus, não me faça sair desse lugar se a sua presença não for comigo. A presença de Deus é onipresença, mas Moisés não está falando dessa presença da onipresença. Deus está falando, ou Moisés está falando sobre a presença manifesta. Fala comigo, presença manifesta. Então o primeiro nível que nós entendemos é a onipresença, o segundo é a presença dentro de nós, e o terceiro, onde nós queremos entender, e essa presença que faz a diferença, é a presença manifesta através de nós. Deixa eu trazer uma ilustração aqui. Eu estava falando no começo, eu sou formado em fisioterapeuta. Tem fisioterapeutas aqui? Tem? Ó, que legal, muito bem. E eu me formei em fisioterapia quando estava fazendo, fiz meu mestrado também. E quando você faz a tese de mestrado, meus amigos também fizeram, a gente muitas vezes tem que apresentar o trabalho, e a gente apresenta em alguns congressos científicos. E eu tinha uns amigos que eram da área de ortopedia, a minha área não é ortopedia, mas eles estavam contando, minha amiga, falando que eles estavam indo para um país apresentar um congresso internacional, e eles estavam, e eram muitos brasileiros ali na fila do avião, do embarque, e você leva, não sei hoje, mas na época, como eu falei, já estou velho, mas eles levavam o pôster, sabe o pôster? Era tipo um canudo de PVC, não sei como que é hoje, mas naquela época era um canudo assim, desse tamanho de PVC, e o pessoal tudo aqui na fila, aqui, ó, um atrás do outro para entrar na área de embarque lá do avião. E obviamente tinham muitos fisioterapeutas, mas tinha outros que não eram fisioterapeutas. E aí o pessoal que não era fisioterapeuta falava: ué, por que vocês estão segurando isso? Por que vocês estão, todo mundo com esse canudo? E aí tu fala: não, é que nós estamos indo, acho que é para Viena.
estamos indo para Viena, vai ter um congresso e nós vamos apresentar os nossos trabalhos. Então tem um monte de gente apresentando os trabalhos de fisioterapia. Que legal, que tipo de fisioterapia? A fisioterapia ortopédica e tal. Poxa, que legal. E todo mundo embarcou lá naquele avião. E minha amiga me contando, a gente embarcou e a gente estava lá viajando, era algumas horas, aí a gente jantou, aí a luz apagou, já estávamos dormindo, aí daqui a pouco toca lá um botão lá da aeromoça, por favor, se existe um médico aqui no avião, por favor, vá até a poltrona, sei lá, não lembro qual é o número, por exemplo, 32, e aí todo mundo vê, né, o que está acontecendo, aquela curiosidade e tal, aí levanta o médico e vai lá e tal, aí daqui a pouco, toca de novo, por favor, se existe algum fisioterapeuta aqui neste avião, por favor, vá até a poltrona 32, todo mundo sabia que tinha um monte de fisioterapeuta lá, aí minha amiga falou, aí eu fiquei esperando, aí eu sei que todo mundo estava acordado, tinha acabado de apagar a luz, tinha acabado de e o pessoal tudo fingindo que estava dormindo, aí eu falei, não é possível, aí eu falei, eu fui lá, eu levantei minha mão, eu sou fisioterapeuta, fui lá na 32, e aí era um senhor que estava com a coluna travada, e aí o médico falou, ele está com a coluna travada, eu já dei um medicamento para aliviar aqui, você consegue fazer alguma coisa aqui para destravar a coluna? Aí minha amiga falou, bom, nessa posição sentada aqui é meio complicado, né? Ela falou, será que a gente consegue pôr aqui no corredor, deitar ele aqui no chão, a poltrona não inclina mais? Aí a moça falou, vamos fazer o seguinte, vamos levar lá para a primeira classe, porque lá na primeira classe aquela poltrona vira uma cama, e aí você consegue avaliar melhor, tá bom, aí conseguiram levaram lá na primeira classe, aí aquela poltrona que vira uma cama, colocou lá, e ela fez lá a avaliação dela, enfim, só sei que ela colocou lá a coluna no lugar, melhorou, aí o cara, obrigado, ufa, que bom, aí a aeromoça falou assim, ele precisa voltar para o lugar? Não, a minha amiga falou, ele precisa voltar para o lugar? Ela, não, pode deixar ele aqui. Ela falou, bom, porque se ele voltar talvez é bom ficar mais um tempo aqui, relaxando e tal. Ela, não, faz o seguinte, deixa ele aqui, que bom que está vazio aqui a primeira classe, e já que você ajudou bastante, essa poltrona aqui está vazia, primeira classe, você não quer ficar aqui também? Aí ela falou, foi a maior experiência, primeira classe, nunca tinha viajado primeira classe, atendimento assim. Aí eu falei, sério? Aí ela, sério? Aí toda vez, agora quando eu ando de avião, eu falo, Deus, trava a coluna de alguém, mas nunca aconteceu, até hoje. Mas por que eu estou falando isso? Porque existia a presença de fisioterapeutas, mas só uma fez a diferença, aquela que se manifestou e fez alguma coisa. Quantos querem manifestar a glória de Deus? Sabe, nós estamos vivendo uma era onde passamos por uma transição. Na verdade, eu falo que nós estamos vivendo uma crise no nosso Brasil, e nós precisamos não de pessoas apenas que entendam a onipresença, não apenas que carregam a presença de Deus, mas que manifestem a presença de Deus. Só que muitas vezes nós estamos fugindo da presença de Deus, e obviamente você entendeu que a gente não consegue fugir da onipresença. Às vezes a gente não consegue fugir da presença de Deus que já está dentro de nós. Claro que se você peca, a palavra de Deus fala que o pecado faz separação de Deus, mas você pode fugir da presença manifesta de Deus. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, Jonas, você sabe, ele era um profeta, e Deus tinha falado para Jonas ir lá para Nínive, para pregar para os ninivitas, para que eles pudessem ter o arrependimento. E aqui em Jonas capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Olha só, Jonas fugiu da presença do Senhor, não foi da onipresença. Continuando aqui o versículo, dirigindo-se para Tarsis,
desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Sabe quando o que Jonas era um profeta? E como que ele fugiu da presença de Deus, não fazendo aquilo que um profeta deveria fazer? Nós fugimos da presença de Deus quando nós não fazemos o que temos que fazer. A pergunta é: o que é que você tem que fazer? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? Qual é a sua paixão que arde no seu coração? A causa que Deus colocou em você, que você precisa fazer? Calma, não se desespere, porque às vezes você está no processo de busca e entendimento do propósito de Deus, mas você tem que entender qual é esse propósito. Você tem que entender quais são os seus dons, talentos naturais, dons, talentos espirituais, qual é a paixão que Deus te deu, porque tudo isso possivelmente está ligado àquilo que Deus chamou para você fazer hoje. E eu gosto muito do Miles Monroe. Ele falava o seguinte, que a maior tragédia na vida não é a morte, mas viver uma vida sem propósito. Tem gente que nasce e morre sem saber porque tinha que viver. Isso é trágico. E talvez não tem problema que você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, mas você tem que estar buscando em Deus isso. E o que você tem hoje, faça o melhor. O que você é chamado para fazer hoje, que você faz, se você estuda, seja o melhor estudante. Se você é um filho, seja o melhor filho. Se você é um estagiário, seja o melhor estagiário. Mas faça aquilo que você foi chamado para fazer, independente da sua idade, da sua área, da sua esfera. Nós vamos entender então que você carrega a presença do Espírito Santo em você. Você tem o Espírito Santo. Faça alguma coisa com o Espírito Santo. Eu falei, nós lideramos o Ministério Infantil e tinha uma criança. Aliás, nós tínhamos o culto antes da pandemia, que era um culto, acho que você já ouviu essa história, mas vou contar mesmo jeito. Era o culto da fome, porque começava às 11 da manhã e terminava às 1 da tarde, 2 horas de culto, e ele acontece simultaneamente com o culto dos adultos. E aí nesse dia, o Theo, que estava pregando lá, ele se estendeu um pouco mais, foi terminar o culto às 1h40. Quando chegou 1 da tarde, que era para terminar, as crianças na sala de 7 a 12 anos estavam com fome, claro, e falaram: tia, falou para Jaque, a gente está com fome. Aí uma criança pegou e tirou um saquinho de baconzitos, falou: tia, eu tenho um saquinho de baconzitos. E naquela turma tinham 56 crianças. Aí as crianças olharam, tipo, não vai dar nada, vai dar um para cada. Aí uma criança falou: tia, se Deus multiplicou 2 pães, ou 5 pães e 2 peixinhos, Deus pode multiplicar um saquinho de baconzitos. Aí a Jaque: é verdade, agora vocês esticaram minha fé. Mas a palavra de Deus, que obras maiores nós vamos fazer. Então ela falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos orar. E oraram pelo saquinho de baconzitos. Deus, multiplica esse baconzitos, em nome de Jesus, amém. Agora façam a fila. E falaram que as crianças então fizeram a fila. E aí uma criança falou: tia, quebra o baconzitos, porque aí vai multiplicar. Aí já que não, vocês não oraram? Vocês não têm fé por obras maiores? Os discípulos quebraram, mas nós não vamos quebrar. Cremos, então cada um vai pegar um inteiro, tá bom. Aí fizeram a fila, 56 crianças, pegou o primeiro, segundo, terceiro, aí acabou a fila, ela olhou o saquinho, ainda tem, faz a fila de novo, fizeram a fila de novo, e aí pegava e já é de volta para a fila. Passou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e a fila e o salgadinho não tinha terminado. Os pais começaram a chegar, os pais começaram a assistir aquela cena e ficaram impressionados. E foi interessante que depois eu saí dali,
Falei, Jaque, vamos passar na padaria? O que você quer? Eu quero comprar um pacote de baconzitos. Homem de pequena fé. Eu quis contar, japonês racional pra caramba. Eu vou contar aqui quantos baconzitos tem. Eu peguei, despejei, contei. Deu 78 baconzitos. Agora faça a conta, 56 crianças vezes 5. Foi aquilo que rodou de baconzitos. Deus é sobrenatural. Interessante foi que no domingo seguinte, ou alguns domingos depois, não, foi no domingo seguinte, uma criança falou assim, tia, trouxe meus amigos aqui. E vários visitantes. Aí, que legal. Eu cheguei lá no recreio, lá na minha escola, e comecei a contar que Deus multiplicou baconzitos lá na igreja. E aí eles falaram, que mentira, conta outra. Eu falei, sério, eu prometo, Deus multiplicou baconzitos. Não multiplicou nada. Verdade, eu prometo. Se é verdade, então vai lá e compra e faz multiplicar aqui. Aí eu fui lá, comprei, orei. Tia, lá no recreio tinha muito mais crianças do que aqui, e Deus lá na minha escola multiplicou baconzitos. Glória a Deus. Fala comigo, não existe Espírito Santo Júnior. O mesmo Espírito Santo que atuava nos apóstolos, atua nos adultos e se manifesta também através das crianças. Talvez elas não entendam qual é o propósito delas ainda, mas aquilo que elas conseguem fazer com o Espírito Santo de Deus, elas conseguem manifestar a presença de Deus. Agora imagina só, essas crianças quando crescerem na esfera da política, da educação, da economia, das artes, entretenimento, comunicação, mídia, manifestando a presença de Deus aonde estiver. Eu tenho um dado aqui do IBGE. No ano de 2000, a população evangélica brasileira era de 15%. 15%. 10 anos mais tarde, aumentou para 22%. 2020, hoje nós somos 31% evangélicos cristãos. E as pesquisas falam que em 2030 nós seremos a maioria de evangélicos cristãos aqui na terra, na nossa nação brasileira. O que quer dizer isso? Quer dizer que a onipresença independe de qualquer coisa, mas o que está acontecendo é que muitas pessoas estão tendo a presença de Deus, não a onipresença, mas a presença dentro, e se tornando cristão evangélico. Agora, a gente vê um crescimento progressivo de número de cristãos, mas por que a criminalidade não diminui? Por que a evasão escolar não diminui? Por que a miséria não melhora? Por que indicadores de transformação cultural não melhoram? O Brasil é o número 1 em ansiedade e depressão. Sabia disso? O Brasil é número 1 em homicídio. Morre mais gente no Brasil do que em países que estão em guerra. É o 4º em infanticídio. É mais seguro você criar os seus filhos numa situação de guerra do que no próprio país, no Brasil. O suicídio é a 2ª causa de morte em adolescentes hoje. A cada 4 crianças, uma é abusada sexualmente. Não faz sentido o número de crentes evangélicos crescerem e essas coisas não melhorarem. O diabo está dando risada hoje da gente,
Mas se hoje eu e você estamos aqui, nós vamos deixar um recado para Ele, que a partir de hoje vai existir uma geração cheia da presença de Deus, que vai manifestar, independente do lugar, da esfera que nós vamos atuar. E o Brasil não será mais conhecido como o país do carnaval, país da pedofilia, país do abuso, mas vai ser conhecido como uma nação cujo Deus é o Senhor, uma nação restaurada, transformada, que manifesta a presença de Deus. Quantos querem manifestar a presença de Deus? Eu quero te convidar a ficar de pé. A palavra de Deus diz em Atos 1:8: e recebereis o poder ao descer o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis o poder quando descer o Espírito Santo, para ser testemunha. Para ser testemunha. Quando eu tinha a minha empresa de fisioterapia, eu abri também uma empresa de fisioterapia, antes de eu transicionar para o ministério, 10 anos de empresa, e a gente teve 2 ações trabalhistas, só 2, para quem sabe o que eu estou falando é pouco, mas uma ação trabalhista, uma pessoa que era da equipe, ela processou de forma totalmente injusta, alegando um monte de coisa, e todo mundo sabia que era uma injustiça que ela estava fazendo, e tinha um fisioterapeuta que ele ficou injuriado com ela, porque ele sabia da nossa idoneidade, sabia da nossa responsabilidade, e ele falou: mentirosa, ela trabalhava comigo, enfim, o cara estava irado. Aí eu falei: esse cara vai ser uma boa testemunha para mim. Primeira audiência, chega lá na audiência, é a audiência de conciliação, não tem testemunha, é só para fechar acordo, enfim, não fechou acordo, vamos para a segunda audiência, a audiência que você tem que levar a testemunha. Aí eu levei esse meu pitbull, falei: agora, meu amigo, segura, o cara vai soltar tudo. Aí quando chegou, ele entrou, viu o juiz, não sei o que aconteceu, ele travou, e aí o juiz fazia pergunta para ele, ele ficou calado, sei lá o que aconteceu com ele, e eu falava: fala, e ele nada, vai, nada. O juiz olhou para mim e falou: meu, que boa testemunha, né? Que excelente testemunha você trouxe aqui. Enfim, ele não falou nada. A gente saiu um pouco prejudicado, mas enfim, o que eu estou falando com isso é que testemunha é para manifestar. Testemunha que fica calado não serve para nada. Testemunha que não faz nada não serve para nada. Nós somos luz do mundo, sal da terra. A própria palavra fala que o sal, se for insípido, para nada presta, a não ser pisado pelos homens. Tem muito crente sendo pisoteado pelos homens, pelo diabo, porque não manifesta o poder do Espírito Santo. E nós precisamos clamar: Espírito Santo, vem, porque eu quero manifestar a tua presença. Eu quero trazer essa presença manifesta que faz a diferença para a nossa nação brasileira. Quantos creem numa nação transformada? Nós precisamos manifestar a presença de Deus. Erga suas mãos enquanto nós vamos clamar e declarar que Deus vai fazer coisas grandes neste lugar. Deus vai fazer coisas grandes através da nossa vida, quando nós somos cheios do Espírito Santo, mas principalmente quando nós manifestamos a presença do Espírito Santo de Deus. Erga suas mãos, começa a clamar: Espírito Santo, vem na minha vida. Abra sua boca, começa a pedir: Espírito Santo de Deus,